No finalzinho do bloco passado, o professor David Almeida tocou numa questão que eu quero abrir, e vou abrir aqui começando com o professor Carlão, falando sobre essa questão da expectativa da volta de Cristo. 2000 anos se passam, né? E já havia essa expectativa desde lá do início da igreja primitiva. Agora, pastor e professor Carlão, a sua avaliação, os crentes da igreja primitiva, eles ansiavam mais por essa volta e falava-se mais, né, no que diz respeito a essa expectativa da volta de Cristo do que a igreja da atualidade? O senhor entende que a igreja de hoje, quanto a isso, é uma igreja está, podemos assim dizer, dormindo no que diz respeito ao assunto expectativa da volta de Cristo, se acomodou? Qual a sua avaliação fazendo esse paralelo entre a igreja de hoje e a igreja primitiva? É um assunto muito interessante. Quando nós falamos sobre a questão da esperança da vinda de Cristo, nós sabemos que a igreja inicial, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, elas tinham de fato a ideia de que a qualquer momento presente da época, o retorno de Cristo seria iminente. A qualquer momento, Cristo retornaria para buscar a sua igreja. De certa forma, existe uma questão muito interessante a ser observada aí, de análise e hermenêutica. Primeiro, eles não possuíam a condição, diferente dos bereanos, que quando Paulo apresentou, eles sempre estudavam o que Paulo apresentava em suas casas. E se percebe que os bereanos tiveram tão sucesso quanto os cristãos gentios, em função do quê? Do conhecimento que eles adquiriam na análise. A igreja primitiva, eles tinham um problema referente a isso, porque dada a ênfase ao poder, dada a ênfase ao milagre, dada a ênfase à ação efetiva da evangelização, do seu cumprimento, eles, em detrimento a isso, não possuíam uma base sólida, e é por isso que eu louvo a Deus pela vida do apóstolo São Paulo, que foi um instrumento de Deus para sistematizar a capacidade do conhecimento bíblico trazido do judaico para o grego e, consequentemente, uma formação teológica. Eles tinham a ideia do retorno de Cristo iminente em função de não conhecer de fato as Escrituras e o que o próprio Cristo, seu contemporâneo, falava. Porque numa análise crítica nós vamos entender que Cristo disse: ide por todo o mundo. Será que eles tinham, como nós falamos aqui, a capacidade de mensurar essa visão de mundo a qual Cristo se refere? Se eles tivessem essa capacidade, automaticamente eles entendiam que a volta de Cristo seria iminente. Porém, a possibilidade de não acontecer em sua geração era grande, porque havia uma visão macro com relação à evangelização. Em contrapartida a isso, em função da capacidade de influência, do poder, do sentir, do experimentar a ação divina de forma automática, por exemplo, na igreja primitiva era muito comum você chegar num leproso, colocar as mãos sobre ele e automaticamente ele ser curado. De, por exemplo, um paralítico, você orar por ele e automaticamente ele levantar da sua paralisia. Hoje, se acontece isso nos dias atuais, para algumas pessoas é algo imensurável. Então a igreja, é por isso que nós temos que analisar sempre a questão do momento. O poder era necessário para a igreja primitiva na época. O poder ainda é necessário, não deixou de ser necessário. Em contrapartida,
o conhecimento que faltava, a sistemática que faltava, que veio depois de Paulo. O pastor aqui citou Colossenses. Uma das maiores batalhas que o apóstolo Paulo teve foi contra a igreja de Colossos. Porque a igreja de Colossos, eles tinham um sincretismo religioso tão grande que eles diminuíam a pessoa de Cristo, maximizando a sua humanidade, e Cristo teve que mostrar para ele que não. Ou seja, Paulo teve que mostrar para ele que não era bem assim, que havia a grandeza dentro da pessoa divina de Cristo na ação com o ser humano. Então, escatologicamente falando, essa ideia da vinda de Cristo, da iminente vinda de Cristo antes, era encarada mais pela questão do poder. Hoje, não que parou ou que encerrou-se, não que tenha diminuído, haja vista hoje, devido aos muitos modismos, devido à acomodação, devido à questão mais humanística, falando assim, as pessoas, elas vivem uma intensidade, uma rotina maior com as coisas seculares do que antigamente. Nós temos exortações de diversas magnitudes da Bíblia que a pessoa ela se dedicava inteiramente ao evangelho. Hoje isso não ocorre tanto. Hoje, para a pessoa se desprender do mundo secular para Cristo integralmente, existe uma dificuldade muito grande. E com essa secularização, as pessoas acabaram que se afeiçoando ou tentando, vamos dizer assim, se identificar com a ideia secular e espiritual, sucumbindo o pensamento dela com relação à iminente volta de Cristo. Ricardo Gondim tem uma palavra muito interessante que diz que nós temos que viver a nossa vida secular como se Cristo fosse voltar só amanhã, mas nós temos que viver a nossa vida espiritual como se Cristo voltasse agora. Algumas pessoas não conseguem ter esse ponto de equilíbrio. Ouvi aqui a opinião também do professor David, só ler aqui um comentário do ouvinte, o Alisson Costa, está dizendo: a meu ver, os crentes da atualidade estão tão acostumados com as coisas daqui que parece que não querem mais que Cristo volte logo. E aí, pastor David? Então, eu concordo com o Alisson Costa, por quê? A igreja da atualidade, eu comparo ela com uma igreja em Éfeso. Uma igreja que está mais preocupada com a obra do que com o Senhor da obra. Então é uma igreja que está mais preocupada com o que ela tem a fazer em relação à obra de Deus. E isto não é bom. Por quê? Porque ela acaba se divorciando, ela se prende tanto ao dono da obra, aliás, ela se prende tanto à obra que ela acaba se divorciando do dono da obra, certo? É uma igreja, digamos assim, que ela tem tudo o que ela quer, menos essa questão do fervor espiritual, menos essa questão do primeiro amor. E isto é importante que esteja associado uma coisa com a outra. O que acontece? A igreja do primeiro século, ela não tinha, digamos assim, uma doutrina esclarecida acerca da vinda de Cristo como nós temos hoje. Por quê? Porque foi uma igreja que nasceu dentro das raízes judaicas. E essa igreja, ou essas raízes judaicas, elas não transmitiam esse ensino para a igreja. Nós só temos uma doutrina da iminente volta de Cristo a partir dos escritos paulinos. Então, o que acontece? Isso só chega ao conhecimento da igreja a partir da sua segunda ou terceira geração. E essas igrejas têm essa expectativa a partir dos escritos de Paulo. É tão tal que esse assunto referente à volta de Cristo, nós só vamos ver eles dentro da perspectiva dos apóstolos, já escrevendo para as igrejas, orientando elas em relação a isto. E isso fica tão evidente que nós temos algumas interpretações que dizem que os cristãos do primeiro século, eles vendiam os seus bens, as suas propriedades, tanto em um ato de, digamos assim, solidário aos demais irmãos que tinham necessidade, como também na expectativa de uma volta de Cristo a qualquer momento. Então, quer dizer, você não vê mais, digamos, esse afeto religioso na igreja contemporânea. Então, nós temos essa perca de fervor com o decorrer dos anos.
Então a igreja de hoje, ela está preocupada com a evangelização? Em parte está preocupada com a evangelização, mas a questão é, a igreja de hoje, ela está preocupada com a volta de Cristo? Tocando aqui no assunto de Colossenses, como o professor acabou de falar, eu acredito que no capítulo 3 de Colossenses, parece que Paulo fala exatamente isso, sobre a nossa dupla cidadania, uma cidadania celestial e uma cidadania terrena. O que nós observamos nessa presente geração é que as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que elas podem grandear nesta vida do que com a vida no além. Muitos cristãos estão vivendo aqui no mundo como se fosse se perpetuar aqui no mundo, enquanto a exortação neotestamentária é para que buscamos as coisas do alto, aonde Cristo habita, porque lá é a nossa cidade. Vamos de mais um rápido intervalo comercial. Em 3 minutinhos a gente está de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre o paralelo entre igreja primitiva e igreja da atualidade, aqui com o professor Carlão e o pastor David Almeida. Vamos tocar num ponto que diz respeito à coinonia, falar sobre a comunhão dos irmãos e também essa comunhão com Deus. A gente conversava inclusive agora aqui em off sobre esse relacionamento, sobre essa comunhão com Deus. Pastor Carlão, como é que o senhor faz aí essa avaliação no que diz respeito à comunhão, tanto com os irmãos e com Deus, relacionando aí a igreja primitiva e a igreja da atualidade? Como nós estamos no último bloco, né? A gente vai aproveitar aqui, vou aproveitar para tentar, em poucas palavras, passar um contexto histórico. A igreja primitiva, ela tinha uma capacidade de integralização entre seus membros muito forte e muito afetiva. Eles, de fato, se doavam uns aos outros. Com o passar do tempo, a igreja ela acabou que perdendo um pouco desse brilho, e já com o pseudo-cristianismo de Constantino, essa igreja ela se perdeu ainda mais em seu caminho de unidade, de um corpo só, onde a igreja sai dos vilarejos e passa a ser a igreja do império. É claro que o Império Romano, já na época de Constantino, já estava próximo do seu fim. Com o domínio da igreja e o crescimento da igreja, com a ideia dos papas, a igreja acabou se tornando mais materialista. Tanto é que ela se permitiu, isso já desde o 4º século da igreja, se permitiu inserir situações tão materialistas a ponto de proibir os papas ou aqueles que tinham a intenção papal de casar-se. Porque, na verdade, a privação do casamento dos papas se deu justamente por uma questão material, da questão da herança. Porque toda mulher queria que suas filhas, ou até elas mesmas, tivessem relações com o clero, pensando no futuro com relação à herança aos filhos. Então a igreja entendeu, opa, pera lá, nós temos nosso dinheiro, nossa riqueza, então nós temos que bloquear isso, porque senão a igreja vai quebrar. Essa é a igreja constantiniana, a igreja católica, a igreja que passou-se de geração em geração, e a igreja evangélica também. E tá? só pegando um gancho aqui, vou fazer com que você não perca o raciocínio. Hoje nós temos igrejas neopentecostais dentro do Brasil que já estão adotando esse mesmo princípio. Justamente. Obrigado. Então, a questão do amor, do fraternal, foi se perdendo, tendo divisões. Com a reforma, com o advento da reforma, depois do período de 1000 anos, chamado como a noite escura da igreja, a reforma ela veio para tentar de algum modo trazer unificação. Porém, com o advento da reforma, essa unificação ela ocorreu mais em termos teológicos, doutrinários e dogmas, do que propriamente na união, porque a igreja reformada ela trouxe as ideias calvinistas com seus alunos,
os remonstrantes surgiram com a ideia de Armínio para combater. Nós percebemos que dentro da Inglaterra os quakers dominavam e lutavam contra a igreja anglicana, tanto que os quakers saem da igreja da Inglaterra antiga e vão para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos até então, para disseminarem assim a sua ideia de unificação. Os quakers até hoje existem, eles têm essa ideia de unificação, eles são muito fortes, como os Amish ou os Amish, que até hoje tem nos Estados Unidos. Então existem essas variantes. Enquanto a igreja ela foi se dividindo, o amor fraternal, a união, o suportai-vos uns aos outros foi se perdendo, criando o individualismo, criando a ideia cada um por si, Deus por todos. Então isso enfraqueceu também a questão da igreja no passar dos tempos. Nós percebemos que à medida que as coisas foram avançando, como já foi falado aqui, o esfriamento se deu também não só por uma questão do conhecimento, porque o conhecimento ele gera fervor. Os metódicos, os metodistas, aqueles do coração quente, eles eram metódicos, estudiosos e não perderam o fervor. O que faz eu perder o fervor é justamente quando eu me envolvo com as coisas externas, priorizando as coisas externas em detrimento das coisas de Deus. Não digo coisas religiosas, digo das coisas de Deus. Então ficou muito dificultoso essa questão do amor fraternal ao próximo, do suportai-vos. Um dia um irmão disse para mim que o texto do suportai-vos uns aos outros, pastor, era suportar na questão, puxa, eu não gosto desse irmão, então eu tenho que suportar esse irmão. Eu falei, rapaz, você tá errado, essa hermenêutica sua está equivocada. Você tem que ser base, suporte como base. Aquele que abraça, aquele que vê o irmão que está caindo, que pega esse irmão no colo e caminha com ele. Se a igreja voltar a essa prática, ela que já é forte no nosso mundo atual, tem ainda mais a vencer. A gente acha que o evangelismo chegou em todos os lugares do mundo, infelizmente a gente sabe que não, e precisa chegar. Vou ver aqui o pastor David já na finalização do programa também, só ler aqui um comentário do Juscelino, tá dizendo parabéns pelo tema discorrido hoje. Não é por acaso, veja como Deus age. Hoje as igrejas evangélicas estão se adaptando ao mundo para agradar aos homens, se tornando igrejas inchadas sem o Santo Espírito de Deus. É a colocação aí, você pode comentar inclusive, pastor David, do irmão Juscelino que participa do programa. Quem também está participando aqui é a ouvinte Isa, isso mesmo? Tô olhando aqui no perfil dela, acho que é Isa. Tá dizendo o seguinte, olha, deixando uma pergunta aí para os pastores em debate, do líder em debate. A igreja da atualidade, eu entendo que é a igreja que verá a volta de Cristo. Como explicar o fato da mesma ter se tornado tão materialista ao ponto de se preocupar mais em juntar tesouro na terra do que o reino dos céus, enquanto a igreja primitiva vivia em dividir seus bens entre os irmãos? A igreja primitiva vivia-se Jesus como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E o que dizer da igreja de hoje, hein? Pastor David. Então, eu acredito que a gente já abordou, já respondeu a irmã, talvez ela não tenha ligado o rádio após, não sei. Mas a gente já respondeu essa pergunta. E outra coisa, nós não devemos, como o professor falou no primeiro bloco do debate, nós não podemos espiritualizar a igreja primitiva ao ponto de, digamos, não, aqui estava a igreja perfeita. Não, nós temos alguns problemas, e problemas que foram punidos com a morte. Por exemplo, você vê o capítulo 5 de Atos, o caso de Ananias e Safira. Nós vemos também o caso lá do Elimas, que foi punido com cegueira, né? Então, assim, a igreja primitiva também tinha as suas dificuldades, tinha os seus problemas, tinha a carência. Por exemplo, você vê o capítulo 6 de Atos, a carência na falta de obreiros. Então, era uma igreja que estava nascendo, que estava tendo ali muitas complicações. Eu acredito que nesse termo organizacional, a igreja primitiva não era como as igrejas de hoje, ela não tinha essa organização centralizada como nós temos hoje. E acima de tudo é importante que fique bem claro aos ouvintes que nós não estamos fazendo aqui uma crítica à igreja da atualidade, nós estamos fazendo uma contextualização.
entre igreja primitiva e igreja da atualidade. É claro que essa contextualização cabe nos fazer algumas pontuações e algumas observações. Como já frisemos, a igreja da atualidade, ela tem um poder de evangelização maior do que a igreja primitiva, embora que o mundo lá fosse bem reduzido e o mundo de hoje é bem amplo, mas a igreja da atualidade, ela tem também, claro, seus pontos positivos, isso é indiscutível. No que diz respeito à coinonia existente dentro da igreja primitiva, a comunhão, nós temos alguns poucos relatos, porque muitos pensam que o livro de Atos registra de fato a história da igreja primitiva. O livro de Atos, ele não registra a história da igreja. Nós temos algumas pontuações do que foi a história da igreja primitiva, e isto está inserido mais especialmente no capítulo 2 do livro de Atos, a partir ali do versículo, me parece, 47, 42 em diante. Então o que acontece? Nós podemos ver que existia um laço de fraternidade muito forte entre aqueles irmãos. Mas como eu já pulo o versículo 5, ao capítulo 5, existia também ali, digamos assim, uma certa avareza por parte de algumas pessoas que estavam dentro daquela igreja. Quando se fala de igreja primitiva, nós estamos falando mais especificamente da igreja que surge em Jerusalém. Mas, por exemplo, se você vai para a igreja de Corintos, aí você encontra uma igreja completamente dividida, né? E uma igreja dividida entre, digamos assim, aqueles que foram os maiores líderes do cristianismo. Como se dar com uma igreja onde tem um grupo de Jesus, um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Apolo? Aí Paulo tira logo o corpo de bando e diz: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Qual é o grupo mais perigoso? Automaticamente era o grupo de Cristo. Por quê? Porque era o grupo, olha, eu sou de Cristo, é o Senhor, Paulo foi só um apóstolo, Pedro foi só um apóstolo, etc. Ela tinha o seu laço fraternal? Tinha, mas ela tinha também os seus problemas, ela tinha também os seus impasses que só poderiam ser resolvidos à luz da palavra de Deus. E é o que Paulo escreve à igreja em Filipos, pedindo para que eles mantessem o vínculo da paz pela unidade do Espírito Santo de Deus. Bem, só faltam 2 minutinhos pra gente encerrar o programa, não dá mais tempo da gente continuar debatendo. Eu quero só abrir aqui para que os nossos amigos, professores debatedores possam fazer as suas considerações. Se quiser mandar alô para alguém, deixar aí as considerações finais. Obrigado, pastor Carlão, muito boa a sua participação. Deus continue abençoando a sua vida, e sempre que voltar a Imperatriz, dá um alô pra gente. As portas aqui da Líder FM estão abertas pro senhor, viu? Eu fico lisonjeado, pastor Lauran, haja vista a sua capacidade da comunicação. Um exemplo, a gente que é mais jovem, eu conheci o pastor Lauran através de seus trabalhos. Como eu disse aqui, escritor da Casa Publicadora, tem um lastro ministerial muito grande. Fico lisonjeado pela porta aberta, e isso é sinal de que a gente tem que cumprir o que Salomão um dia disse, né? Senhor, me ensina a saber sair e saber entrar. Primeiro a gente tem que saber sair, né? Porque entrar é fácil, então a gente tem que saber sair. E graças a Deus nos saímos bem, e eu estou muito feliz por essa oportunidade. O pastor que está aqui conosco também, as amizades que tenho nessa cidade abençoada de Imperatriz, é uma referência ministerial, evangelística. Nós temos um pastor que tem muita atuação, né, em nossa convenção, e com certeza, indo a São Paulo, também teria o maior prazer de poder visitar ou ser visitado pelo pastor Lauran e todos aqueles irmãos que forem até lá. Quero aproveitar também a oportunidade de mandar um abraço ao pastor Fagner Nascimento, que foi a via para que essas coisas acontecessem. Pastor Vanderlei Gomes, que está em São Luís, estamos orando por ele devido a uma situação familiar, estamos orando. A minha mãe, que está em São Paulo, meus irmãos, e todos os meus amigos, todas as pessoas que Deus tem colocado na minha frente, no meu caminho. Eu só tenho a agradecer por tudo, em nome de Jesus. Pastor David. Amém, é uma satisfação estar aqui novamente, satisfação conhecer o professor Carlo, e um alô especial para todos os ouvintes, todos os nossos alunos do seminário, para minha esposa, minha mãe, os membros da Congregação Sol da Justiça,
e todos do campo 3.